nossos trabalhos são mais direcionados aos dependentes físicos, aos familiares, aqueles que não puderem, os dependentes físicos, dependentes químicos que não puderem comparecer, o familiar pode vir e escutar a palestra e receber até um passe para essa pessoa de dependente químico, né? E aos sábados também nós temos o trabalho esse tipo de trabalho que começa às 5h10 da tarde, às 17h10, que é o mesmo esquema, a palestra e os passes. E aos sábados também, de 15 em 15 dias, a casa organiza um grupo para levar um leite, um suco, um pão, para as pessoas aí saem num passeio aí para ver os mais necessitados, né, oferecendo um copo de leite, um copo de chá, né? E também nós ajudamos 30 famílias com a cesta básica. Quem quiser vir aqui para ajudar a distribuir, também todo segundo sábado do mês. E quem quiser colaborar também em espécie, né, pode então trazer óleo, leite, café, enfim, os itens de uma cesta básica. Não é necessário uma cesta básica, mas pode se juntar para formar uma cesta básica. E nós vamos também ter um passeio, uma viagem para Araxá e Uberaba. Vai ser dia 31, agora do mês de outubro. A concentração vai ser em frente aqui à sede. O embarque vai ser, o pessoal tem que chegar aqui às 20 horas, para o embarque ser às 21 horas. E chegando lá no dia 1º. A chegada é prevista mais ou menos por volta das 5 horas da manhã. Vai haver a participação dos trabalhos de Carlos Bacelli no Lar Espírita, por volta lá das 10 horas mais ou menos. A partida para Araxá vai ser às 10h30. E a chegada no Sesc de Araxá por volta das 11h30, onde vai haver um almoço, né? À tarde vai ser livre e depois o jantar às 18 horas. A saída para o retorno para cá vai ser às 19 horas do domingo, chegando mais ou menos aqui, o retorno... e esse retorno para o Sesc, né, para o pessoal pegar as coisas, tudo às 10 horas. E saem de lá, depois tem o café no dia 2, amanhã é livre, depois por volta das 9 horas vão visitar o Grande Hotel Termas de Araxá, o retorno é por volta das 11 horas, depois tem o almoço ao meio-dia e retornam para São Paulo mais ou menos 1h30, né? Chegando aqui mais ou menos umas 8h30 do dia 2. Quem por acaso estiver interessado, é só procurar ou a Sandra ou alguma pessoa da casa que tenha informação melhor, o valor e tudo isso. Agora nós vamos nos acalmando, nos aquietando, sentindo essa calma, essa tranquilidade, sentindo esse envolvimento dos amigos da espiritualidade que estão nos esperando desde cedo. No momento que nós entramos nessa casa, já podemos sentir o abraço fraterno deles. E que com todo esse amor, nós vamos agradecendo ao Pai por mais uma semana, por todos os momentos dessa semana que passamos, os momentos bons, de alegria, os momentos de decisões às vezes difíceis. Mas nós sabemos que mesmo na dificuldade,
nós devemos estar confiantes que sempre o Pai está ao nosso lado. Com o coração cheio de amor, vamos agradecendo a Deus Todo-Poderoso, o nosso reencarne, mais uma etapa da nossa vida, agradecendo aos amigos da espiritualidade, a Deus Todo-Poderoso, por tudo de bom que nos acontece. E vamos pedindo a Ele que possamos ser receptivos a todas as emanações que vêm do alto, a todos os esclarecimentos que nos forem passados, enfim, a tudo isso de bom que nós viemos buscar aqui hoje. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Hoje a palestra é sobre desperdícios e quem vai ser palestrante é o senhor Eliomar, e é do livro Leis Morais da Vida. Por favor. Boa noite a todos. Vamos tecer comentários a respeito das recomendações de Joana de Ângeles, como disse a companheira, do livro Leis Morais da Vida, capítulo de hoje, capítulo 20, o título Desperdícios. E nos alerta, nos adverte a querida mentora acerca do desperdício no mundo, que fomenta larga faixa de miséria entre os homens. O excesso, em algumas mãos, é escassez em inúmeras famílias. Quando poucas mãos detêm muito, muitas bocas passam fome. Lamentavelmente, o homem investe-se de forma determinada a conquistar, a ter, a possuir, e torna-se um escravo dos bens que quer conquistar. Passa por uma vida desvelando-se, sacrificando-se, em uma única palavra, escravizando-se pelos excessos que quer amontoar. Se a presente oportunidade encarnatória lhe permite adquirir os bens que tanto almeja e pelos quais muitas vezes chega a se desesperar, após conseguir tudo, passa então uma vida sendo escravo dos bens que quer possuir. Se eventualmente tiver a condição de os possuir, torna-se escravo dos bens que possui. Não é mesmo? O homem hoje, logo jovem, logo após o casamento, casou que é casa, não é? Ele faz de tudo e sacrifica, se compra uma casinha. Se conseguiu comprar a sua casa própria, aí já começa a pensar, queria uma casinha na praia, queria um apartamentinho na praia. Se consegue, queria um sítio. Isso sem falar no meio do caminho do carro. E se vai conseguindo é uma lancha, e não tem mais fim. Não tem parada. E desespera-se por ter. E amontoa muitas vezes, muito supérfluo, sem proveito do próximo, realizando, portanto, sugestão para o mal. O homem acaba sendo escravo do que queria ter, ou do que quer ter, e se consegue ter, é escravo do que possui, com medo de perder o que tem. O homem passa uma vida sofrendo, com os pensamentos e os ideais voltados exclusivamente para os bens materiais. Quando o verdadeiro objetivo da vida
estarmos atentos com relação à nossa postura, às nossas atitudes, à solicitude, à prática do amor, à vivência da caridade. Uma ocasião, estávamos reunidos com o nosso querido irmão Chico, Francisco Cândido Xavier, a quem carinhosamente chamamos de Chico, e ele nos contava de uma passagem com Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha fora esposo de Meimei, uma autora, através da psicografia de Chico, de alguns livros, de alguns poemas maravilhosos, mensagens espetaculares. E passeando com Arnaldo no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, numa época em que Chico tinha ainda muita saúde, Arnaldo ficou impressionado porque o bairro da Pampulha é um dos bairros mais requintados de Belo Horizonte. Cita, olha, Chico, que casas lindas! Arnaldo impressionado, olha que mansões maravilhosas, Chico! Dá até vontade de morarmos numa dessas casas, não é mesmo, Chico? Esquecendo-se até quem é que o acompanhava. O Chico disse, para quê, Arnaldo? Se o nosso corpo não precisa mais do que 2 metros quadrados para repousar durante o sono à noite. É verdade. Mas desesperamos-nos pelo excesso, pelo supérfluo. E cada vez queremos ter mais. Mesmo diante de exemplos maravilhosos de tarefeiros abnegados e missionários de Jesus, que renascem continuamente entre nós a nos transmitir as lições de humildade, nos custa muito a compreensão de repartir o pão, de estender aos nossos semelhantes as migalhas que nos caem da mesa. Jesus não nos pede o necessário. Não nos solicita retiremos da boca daqueles a quem nos foi confiado em responsabilidade. Jesus espera que ao menos minimizemos o sofrimento daqueles que nos cruzam no caminho, na medida das nossas possibilidades, sem afetar as nossas necessidades. No entanto, fechamos a porta dos nossos lares, no nosso aconchego, e isolamos-nos do mundo, esquecendo-nos muitas vezes que somos todos irmãos e que a responsabilidade de atuarmos na seara de Jesus é fundamental para provarmos, estarmos absorvendo o mínimo da recomendação do Mestre na lição de amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. Em Uberaba ainda, quando Chico tinha saúde, nas noites de sextas-feiras, Chico dirigia um grupo de trabalho que distribuía lanches, como o trabalho que a casa aqui realiza. Distribuía lanches para os desabrigados, moradores que dormiam embaixo das marquises, aos relentos ou embaixo das pontes. Tivemos a oportunidade, em algumas visitas que fizemos a Uberaba, participando dos trabalhos sociais e de distribuição que o Chico fazia no atendimento das famílias carentes, de sair, em algumas sextas-feiras, com um grupo de atendimento organizado pelo Chico. Numa destas oportunidades, o tempo estava frio, levávamos também alguns cobertorezinhos velhos, esfarrapados, algumas roupas usadas, lanches, pão com mortadela e um chocolate. Paramos ao lado de uma ponte e fomos atender uma família que dormia embaixo da ponte. Um companheiro muito querido nosso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Humberto Fabre, que fala lá até hoje. Na época éramos jovens, né? Humberto, que me ouça pela gravação, né? Hoje já não... Éramos garotos, estávamos começando na doutrina espírita. E Humberto volta-se para o Chico e diz assim: ah, Chico, como é bom a gente poder ajudar, não é? Repartir um pouco do que temos.
O Chico disse assim: Humberto, nós não damos nada. Viemos aqui ao encontro desses irmãos carentes, cumprindo uma obrigação de cristão. E o que estendemos a eles? Uma roupa velha, um pedaço de pão, um copo com chocolate, quando eles necessitam de tudo. Esses irmãos teriam todo o direito e todas as razões para se revoltarem contra nós, que temos uma situação mais confortável. No entanto, não se revoltam dela. E ao nos despedirmos deles, nós dizem: vá com Deus. Ou então dizem: Deus vos pague. Vejamos, quando prestamos um favor para um amigo, às vezes nos desvelamos, o favor nos deu um trabalho terrível. E na conclusão, ao entregarmos o favor, o amigo diz: obrigado, viu? Às vezes não é nem obrigado. Falou, hein? Oi. Mas não é verdade? Ajuda um pequenino, ajuda um carente, socorre um desditoso da sorte. E ele nos dirá: Deus vos pague. Ou então, vá com Deus. E colocando nas palavras uma impressão de amor, de gratidão, uma energia positiva, que só quem já vivenciou essa situação sabe do que nós estamos falando. Por tudo isso, Chico volta-se para Humberto e para todos nós e diz: nós recebemos muito mais. Nós é que, na verdade, estamos recebendo, Humberto. O carente, o necessitado é colocado no caminho do cristão para ele atender, para ele socorrer. Ninguém será auxiliado se não tiver o merecimento de ser socorrido. É a história lá do samaritano, lembra? Que é assaltado e fica desfalecido no deserto, tendo os seus assaltantes levado todos os seus bens, agrediram muito ele e deixaram ele desfalecido. Aí vem um fariseu, que era um doutor da lei, olha o samaritano desfalecido e desvia o caminho. Vem o levita, que era um estudioso das leis, vem o desfalecido, desvia o caminho. Vem o samaritano, que era tido como um pária, como um ateu, e socorre ele. Ampara, leva ele até a estrebaria, atende às suas necessidades, deixa lá provimentos para atender qualquer outra necessidade que ele pudesse vir a ter. Vejamos na parábola. O homem que for assaltado tinha o merecimento de ser socorrido. Tinha um merecimento. Veio o primeiro, um fariseu, e perdeu a oportunidade de praticar a caridade, desviando o caminho. Veio o segundo, o levita, e também desperdiçou o momento sagrado de atender um irmão desfalecido. Mas como o agredido tinha o merecimento de ser socorrido, e o projeto é do plano maior, e Deus não depende de nós exclusivamente para dar atendimento à sua vontade. Se dá-nos a oportunidade do trabalho. Se falhamos, se desistimos, ou se voltamos as costas para o convite de Jesus no serviço da sua seara, acaso imaginamos que Jesus vai falhar pela nossa falta de atendimento? Absolutamente não. Virá o convite para outro servidor, para outro homem de boa vontade, como diria Jesus. E aquele que tem o merecimento de ser socorrido será atendido, será assistido. O homem se preocupa com as questões materiais, com ter desperdícios intermináveis.
Outro dia estava vendo uma entrevista de uma senhora da alta sociedade, e ela dizia com muita vaidade, com muita superioridade, que possuía 2.500 pares de sapato. Meu Deus do céu. Lembramos uma passagem também em Uberaba, com o nosso Chico, um companheiro chamado Mauro Gelmi, verificava que o Chico tinha um par de sapatos só. Era um par de sapato que um dia foi preto, mas já estava até branco de tanto desgaste. Sabe aquele vulcabrazinho antigo? Hã? Aí ele olhava e dizia assim, o Mauro, nossa, nós precisamos lembrar de um dia trazer um par de sapato novo para o Chico. Olha como está o sapato dele, Deus me livre. E sempre falávamos e esquecíamos. Um dia o Mauro lembrou e comprou um par de sapato e levou para o Chico, todo contente, satisfeito, disse, Chico, olha o que eu trouxe para você. Um par de sapato novo. O Chico olhou e falou, obrigado, Mauro, por você ter lembrado de mim. Mas não precisava, porque eu já tenho um par de sapato. Aí o Mauro, meio decepcionado, disse, Chico, você fica com 2. Alterna um pouquinho o uso. Ele falou, Mauro, mas para quê? 2 pares de sapatos se eu só tenho 2 pés? Olha, tem um companheiro nosso que trabalha lá na padaria, o Zequinha, que calça o mesmo número que eu. E ele está descalço, Mauro, está precisando de um calçado. Um presente só é bom se pode fazer muitas pessoas felizes, dizia o Chico. Se você me der permissão, eu gostaria de fazer mais uma pessoa feliz com o presente que você me deu. O Mauro disse, claro, Chico, sem problema. Então, manda chamar o Zequinha, que ele vai ficar muito feliz. Eu quero dar de presente para ele esse sapato que o Mauro me deu. E pega aquele pacotinho que está em cima da penteadeira no meu quarto, lá, em cima da camiseira. Uma moça que ajudava o Chico na casa dele foi lá, pegou um embrulhozinho, trouxe para o Chico, entregou. Falou, olha, Mauro, isso aqui também foi um presente que eu ganhei de uma outra pessoa que eu quero passar para você. Fiquei muito alegre quando ganhei, eu quero que você fique contente também, tome. O Mauro abriu, desembrulhou o pacote, era uma caneta. Ué, lamentavelmente, não temos a consciência de repartir um pouquinho. Mesmo com exemplos maravilhosos, como os exemplos desse nosso querido irmão, o maior médium do Brasil, o grande médium de Uberaba. Muitos cristãos sobrecarregam-se do dispensável, desperdiçam valores, tempo e oportunidades edificantes para o próprio burilamento. Desperdiçam até palavras, não é verdade? Oh, meu Deus. Vivemos num contínuo desperdício incontido, invigilante, que causa prejuízo muitas vezes a nós próprios e aos nossos semelhantes, e não atende com caridade na maioria das circunstâncias. E desperdiçamos o precioso momento encarnatório. Desperdício até de palavras. Tem um conto maravilhoso que fala de 2 monges que estavam viajando, caminhando a pé, indo de um mosteiro para o outro, uma distância que devia ser percorrida em quilômetros. Um determinado instante tinham que atravessar um riacho e havia uma moça que estava temendo entrar na água. Um dos monges disse, o que foi, minha irmã? Disse, eu estou com medo de entrar na água, não quero me molhar. Disse, não se preocupe. Pegou ela no colo, atravessou o riacho com ela no colo, colocou ela do outro lado, despediu-se
e foi embora. O outro monge começou a criticá-lo. Mas onde já se viu você pegar uma jovem, uma donzela no colo? Você prometeu que voto de castidade. Olha o que você fez. E foi falando, e foi resmungando, e foi reclamando, e foi criticando e censurando o companheiro do caminho. Até que depois de 2 horas, o companheiro disse assim: meu irmão, eu carreguei a moça por 30 segundos no colo. Você está carregando ela há mais de 2 horas. Desperdiçamos até palavras. Há um conto maravilhoso também do nosso querido irmão X, que fala de uma passagem com Sócrates, quando um dos seus discípulos se aproxima e diz: mestre, mestre, eu tenho uma coisa muito importante que eu preciso lhe contar, que eu fiquei sabendo agora, e o senhor tem que saber, com muita urgência. Sabe o que é? O mestre disse: espera um pouquinho. Antes de mais nada, você já passou o que você tem para me dizer pelos transcrivos? O discípulo disse: como assim transcrivos? Do que o senhor está falando, mestre? Seus transcrivos. No acaso você você tem absoluta certeza, no primeiro crivo, que o que você vai me contar é verdade? Não, absoluta certeza que é verdade eu não tenho. Mas eu ouvi falar que... O Sócrates interrompe e fala: espera um pouquinho. Então, apesar de não ter certeza que o que você vai me falar é real, ao menos existe um conteúdo de bondade no que você vai me comunicar. Bondade? Não tem nada de bom, não. Muito pelo contrário. O que eu vou falar para o senhor é que... Não, disse o mestre. Bom, se não é nem verdade, que é o primeiro crivo, passando pelo segundo crivo, não é bondade, pelo menos deve ser alguma coisa, apesar de tudo isso, de muita utilidade. Os discípulos disseram: não, utilidade, útil, não sei, pelo que me consta, não é útil não, mas é uma coisa muito urgente. Aí Sócrates disse: olha, se o que você tem para me dizer, você não tem certeza se é verdade, se é real, não tem utilidade nenhuma, não é mesmo? E não tem bondade, não é nada, não é uma coisa boa, então não tem mais urgência nenhuma, não existe nenhum conteúdo que possa nos interessar com este perfil. Pode silenciar e não precisa, e não me conte absolutamente mais nada. Me conte absolutamente mais nada. Desperdiçamos tempo. Às vezes em prolongamentos intermináveis de repousos, de férias, de inatividade. Sentamos lá na frente da televisão e ficamos hora e hora reclamando da programação. Não tem nada para fazer, para assistir. Até assinei uma TV a cabo aí com mais de 100 canais e não tem programação nenhuma. A televisão está sempre uma porcaria. Mas, no entanto, nós não nos dispomos a realizar nada. Aí visitar um orfanato, atender uma casa de assistência aos menos favorecidos, como esta casa, para colaborar num trabalho social, para ir visitar como voluntário um hospital, um abrigo de idosos carentes. Nós não temos tempo. Desperdiçamos o nosso tempo e não temos tempo. E é impressionante como o dia tem 24 horas para todas as pessoas, e muitas pessoas têm tantas realizações de serviço na seara de Jesus, e outras, a grande maioria, nada produzem, não tem tempo. Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico, costumava dizer: os elos que separam a preguiça da falta de tempo são imperceptíveis.
desperdiçamos trajes e agasalhos, que amontoamos nos armários, reclamamos pela falta de espaço para colocar roupa nova, mas não nos desfazemos. Olhamos lá, ai, acho que eu vou dar essa camisa ou essa blusa. Ah, não, eu gosto tanto dela, mas já faz mais de 2 anos que não usa, 3 anos que não usa. E reclama da falta de espaço no guarda-roupa. Com muito custo, tira 2 pecinhas e fala, vou fazer caridade para abrir um pouco de espaço aqui para poder colocar outras. Quem faz caridade é quem lava a nossa roupa usada, dando espaço para a gente colocar mais roupa nova ali, pelo amor de Deus. E nem assim desperdiçamos a oportunidade da caridade. Desperdiçamos, ou muitos desperdiçam, moedas irrecuperáveis em jogos, em abusos de todos os gêneros. Desperdiçamos a inteligência, a beleza, a cultura, a arte, nos espetáculos absurdos da incoerência. O desperdício alucina o extravagante. Recomenda-nos, Joana de Ângeles, reparte a tua fortuna com a escassez do teu próximo. Passarás pelo mundo, queiras ou não, os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Gostaríamos de encerrar o comentário da noite com o soneto de Alta de Souza, que tem por título Vem e Ajuda, que diz: repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros te seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a chama que clama e chora sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habitarás consigo. Que Jesus possa nos propiciar a condição de a cada dia desperdiçarmos menos os talentos, os dons divinos, os recursos que excedem as nossas necessidades, para, por prática, na caridade, vivenciarmos a recomendação de Jesus para o nosso crescimento, para a nossa evolução contínua e ininterrupta, que assim seja, graças a Deus. Quem quiser fazer alguma pergunta. A riqueza e a pobreza não são provações. Isso aí o senhor não falou muito sobre essa parte. Sem dúvida nenhuma. A riqueza, a condição social de cada um é uma provação. A condição de muita humildade, muita pobreza, é a oportunidade do aprendizado e o desenvolvimento da humildade, sem sombra de dúvida. Nem por isso, quem tem mais condição deixa de ter a obrigação de minimizar os momentos de aflição dos desvalidos, dos miseráveis. A provação da riqueza não é para amontoarmos em desperdício recursos sem proveito do semelhante. A provação da fortuna, da riqueza, é para administrá-la, gerando emprego, gerando benefício, gerando pesquisa, gerando produção para uma população muito maior, sem sombra de dúvida. O que nós enfocamos no comentário da noite
foi o desperdício. E o desperdício pode ser realizado até por uma pessoa que está numa condição bem humilde, bem simples. O desperdício, ela pode não ocorrer na condição encarnatória de alguém que está vivendo na opulência, e pode ocorrer na condição de quem vive numa situação de pobreza absoluta. Então, a lição de hoje nos traz, Joana, a reflexão a respeito do desperdício em todos os setores, em todas as ações da vida. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela palestra, muito boa, muito esclarecedora. Eu só tenho uma dúvida que eu estava me questionando aqui a respeito dessa questão do tempo, da gente aproveitar a nossa vida, essa reencarnação. E eu tento até, né, apesar de sempre a gente acha que poderia fazer mais, mas algum trabalho eu tenho feito, graças a Deus. Mas às vezes a gente convive com pessoas, né, amigos, parentes, que a gente percebe que não fazem nada, né? Que muitas vezes deixam passar a vida, acho que fazem muito isso quando a televisão, mesmo sem programa, sem conteúdo nenhum, né? E, enfim, não se movem, não se mexem, não procuram ajudar o próximo, não procuram tornar a vida um pouco mais útil, né? Dar um sentido para a existência dessas pessoas. E eu fiquei nessa dúvida, o que fazer nesses casos? Porque eu já tentei falar, né? Tento conversar, mas a gente percebe que às vezes a pessoa não quer sair, né, daquele cantinho que ela já conhece, daquela mesmice. E eu fiquei me perguntando agora, né, o que fazer quando a gente se depara com isso? Então, não compete a nós darmos nenhuma recomendação, nem insistirmos com solicitações de convite acerca de servir na seara de Jesus. A única coisa que é da nossa responsabilidade são os nossos atos. Realizarmos e, a partir do exemplo, motivarmos esses nossos irmãos, que terão que despertar, ou pelo amor, ou pela dor. Ou pela dor. E o que verificamos é que os irmãos só chegam no caminho da caridade, do atendimento aos carentes e necessitados, pela dor. Aí que não acordar. Pela dor. Sabe? Estacionados, nos esclarece a doutrina espírita, ninguém poderá ficar. Ninguém. Está na presente encarnação, ali, né, sem a consciência da responsabilidade que cada um de nós tem que ter, vai ser acordado. O Pai Celestial, nos recursos infinitos que possui, vai enviar o chamado, com dores, com problemas, com dificuldades, com sofrimentos, até que o irmão acorde que está na contramão de direção da vida. A direção é evoluirmos e crescermos sempre. Se tornarmos a contramão em qualquer sentido, em qualquer direção, o que acontece? Acidentes violentos que nos ferem e que nos causam sofrimento. Para acordar é retomar o sentido da vida na evolução que nos leva à direção de Jesus. Agora chegou o momento das nossas vibrações. Então, depois dessa palestra tão bonita, tão gratificante, chegou esse momento das nossas vibrações, aquele momento que nós elevamos os nossos pensamentos às pessoas que aqui não puderam comparecer por algum motivo, por todas aquelas pessoas que se encontram em um leito de hospital,
nos cárceres, nos asilos, os pequeninos dos orfanatos. Que essa nossa vibração chegue até eles com bastante amor, com bastante esperança. Que eles sintam a presença do Mestre querido, sempre os envolvendo. Vamos vibrando também por todas essas pessoas que se encontram embaixo de viadutos, perambulando pelas ruas, por todas as criaturas que necessitam muito de um abrigo, de um pedaço de pão. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho, por todos os dirigentes de estados. Vamos vibrando pelo mundo todo. Que a paz se faça em cada lugar. Nos mais distantes, onde às vezes os povos lutam e muitos nem sabem o porquê. Vamos vibrando pelos nossos familiares, aqueles mais achegados a nós, em forma de marido, de esposa, filhos, pai, mãe, enfim, todos aqueles do nosso lar, do nosso convívio, vibrando por um vizinho mais perto, um vizinho mais distante, enfim, por todas as criaturas a quem nós temos convivência. E agora nós vamos vibrando por nós mesmos. Que Deus Todo-Poderoso nos dê as forças necessárias para podermos seguir esse caminho que nos foi traçado, às vezes cheio de pedras, mas com a certeza que lá no fim nós teremos um encontro maravilhoso, que é de Jesus Cristo. E assim, com todo esse amor no coração, com toda essa calma, nós vamos agradecendo ao Pai Todo-Poderoso por tudo que recebemos essa noite, por tudo de bom que viemos aqui buscar, pelo amor, e que possamos levar para os nossos lares tudo isso de bom. Muita paz, muita saúde, muita aceitação, muita resignação e compreensão. Que assim seja, em nome de Jesus.